Boa noite, galerinha do bem! Estamos aqui hoje, viemos nos reunir mais uma vez para falarmos sobre um assunto sempre interessante, sempre procurando novidades, sempre procurando assuntos que ajudem a expandir a nossa consciência. Eu sou Daniela Coelho, faço parte do Centro de Estudos Fênix, e aqui estamos hoje com a Sabine e com a Solange Machado, e vamos falar sobre as cartas de Cristo. Eu estou ansiosa para saber de tudo. Vamos lá. Sabine, podemos começar com você, para você se Boa noite. apresentar? Sim, querida, muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, Solange, que aceitou o nosso convite de vir falar sobre as cartas de Cristo. Meu nome é Sabine Zanin, eu faço parte também do Centro de Estudos Fênix e estou aqui para acompanhar, para aprender mais um pouquinho, na verdade, do que, né, qualquer coisa a mais, mas acompanhar a Solange, que veio aqui trazer mais sobre esse assunto, que a gente já teve uma aula maravilhosa sobre isso, e estamos aqui. E é isso, o mais importante é o que fala no título da live. As cartas de Cristo é uma ferramenta para automaestria, e é isso que estamos buscando para a nova Terra. Muito obrigada. Gratidão, Sabine. Agora eu vou passar a palavra para a Solange Machado. Por favor, querida. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por me receberem aqui hoje. É um grande prazer e alegria que venho compartilhar mais uma vez esse espaço com vocês, né? A gente já teve essa experiência antes, foi maravilhosa, uma energia linda. Eu espero que hoje a gente tenha exatamente a mesma experiência em termos de uma energia linda, tá? Fazemos uma oração agora? Isso? Sim, perdão, desculpe. Desculpe, Solange. Vamos lá, você pode começar então com a nossa oração inicial? Vamos fazer uma oração, que é a oração das cartas de Cristo, é uma oração que Cristo sugere para quando nós queremos aquietar a consciência, ou meditar, ou simplesmente, né, fazer contato com o nosso ser essencial, alinhar e ancorar a energia crística. Eu convido vocês a receberem essa oração no coração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha existência aos teus cuidados. Assim é. Gratidão. E conectados com a consciência crística, neste momento de apaziguamento interior, eu peço a todos, de olhos fechados, fazendo uma respiração profunda, para aprofundar, fortalecer essa conexão com a consciência crística, se faça presente. E conectados com a consciência crística através do nosso coração, possamos visualizar como um tubo de luz. Esse tubo de luz, ele é vibrante, brilhante, com as cores do arco-íris, como um lindo arco-íris neon, que vem desde o nosso sol, passa todos os nossos corpos, passa pelo nosso corpo físico e vai até o centro da Terra, no coração de Gaia. E esse tubo de luz
como um lindo arco-íris neon vibrante, trazendo as energias do nosso sol, passando por nós e levando toda a força, a vitalidade e a luz deste sol até o coração de Gaia, e no coração de Gaia se potencializa e vibra, emana por todo o planeta. E todo o planeta recebe essa luz, essa força, essa vitalidade. E também chega à rede cristalina, ao campo áurico do planeta, fortalecendo, reconstruindo, expandindo o campo áurico do nosso planeta, da nossa amada Mãe Gaia. E todo e qualquer reino e elementos do nosso planeta recebem esta luz. Como um lindo arco-íris, chega a todos nós, potencializado na luz dourada que vem do sol. E assim, coração de Gaia, vibrante, expandido também, nos emana a luz do ancoramento. E assim estamos bem ancorados neste amado planeta. Este planeta tão lindo, abençoado, que nos recebeu e nos nutre. E ancorados na nossa amada Mãe Gaia, e ancorados também no nosso eu superior e no nosso sol, este lindo arco-íris vibrante permanece conosco durante toda a live, transmutando toda e qualquer energia negativada, densa, de baixa vibração, as energias mal qualificadas, todos os tipos de energias mal qualificadas são transmutados, nos fortalecemos ainda mais, a proteção está também ampliada, frequência vibratória de cada um de nós elevada, e que possamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir desta consciência crística que se comunica com nós o tempo todo. E agora estamos aqui presentes para ouvi-la. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Gratidão, Sabine. Não sei vocês, mas o meu coronário e o meu cardíaco ficaram... Isso é bom demais, né? Acho que os de lá estão recebendo essa energia também. Então, gente, nós temos muito assunto para falar, né? E aí eu queria só começar com uma questão aqui, que eu até levantei hoje isso para Solange. Eu, Daniela, recebi pelo YouTube, né? Porque nós procuramos alguns vídeos, e aí vem vídeos de acordo com o que a gente pesquisa, né? Então, assim, há 1 ano atrás, mais ou menos, vieram as cartas de Cristo para mim. E naquele momento, eu comecei a assistir, e eu pensei assim, o meu ego, né? Naquele momento falou assim, isso não é nada não, isso é bobagem. Deixa isso para lá. E eu não assisti. Quer dizer, né, passou por mim e eu não aproveitei. Mas quando agora eu fui laçada literalmente pela Sabine, então assim, o universo quer, né, Sabine? O universo quer que a Daniela entenda o que está escrito lá, a Daniela vá atrás. E aí eu comecei a ler e eu fiquei simplesmente encantada. Mas hoje, eu preciso registrar isso, Solange e Sabine, e aos nossos 143 ao vivo assistindo, que lindo, gratidão, gratidão. Eu preciso registrar aqui a todos vocês, e com o entendimento que eu tenho hoje, com o trabalho, os estudos que a gente faz no Centro de Estudos Fênix, a minha visão com relação às cartas de Cristo mudou completamente, porque o meu coração se abriu para entender. Então, eu espero que as pessoas que estejam assistindo hoje,
e as que vão assistir depois, porque essa live vai ficar no YouTube, que elas procurem abrir um pouquinho o coração para tentar entender o que essas cartas nos falam, porque realmente é algo fora do comum, mas tem que estar com o coração aberto para estar recebendo essas informações. E aí, eu já vou aproveitar e vou perguntar para a Solange, uma pergunta que eu já fiz em off para ela, como esse processo aconteceu? Quando isso aconteceu e como aconteceu, Solange? Por favor, divida conosco sua experiência incrível. Ok. Eu vou procurar ser mais breve hoje, né, do que na aula, né? Não vou contar essa história todinha em detalhes, assim. Muito rapidamente, só para me apresentar melhor, sou Solange Machado, eu sou editora das Cartas de Cristo. Também participei da tradução, mas eu trabalhei com outras pessoas. Isso é só para corrigir um pequeno dado que estava ali na chamadinha do vídeo como tradutora, né? E eu divido, na verdade, isso com outras pessoas, né? Compartilho esse trabalho com outras pessoas, na primeira versão do livro, porque haverá uma segunda. Bom, que legal. E, inshallah, o ano que vem. Então, o meu trabalho profissional foi na área de ciências humanas a vida inteira, como professora de ensino superior. Há poucos anos atrás, eu abri uma editora por pura intuição, como parte de um trabalho pessoal, né, no caminho de desenvolvimento espiritual. E pouco tempo depois chegaram às minhas mãos as Cartas de Cristo. Bom, as Cartas de Cristo, elas foram canalizadas por uma mulher que hoje conta mais de 100 anos, ela ainda vive, mas num estado bastante avançado, e uma saúde, né, já debilitada, e vive em reclusão, digamos assim, né, cuidando da sua saúde, enfim. E ela habita na África do Sul, né, no interior da África mesmo, numa cidadezinha pequenininha lá. Essa mulher, ela é inglesa, de nascimento, e migrou para a África logo após a Segunda Guerra Mundial, como muitos europeus fizeram, né, se espalharam pelo mundo, porque a Europa estava muito conturbada, era muito difícil viver lá. Então, como muitos outros ingleses, ela foi para a África do Sul, que é um país que tem uma colonização inglesa forte, né? E lá ela viveu a vida inteira, teve muitos trabalhos, uma mulher normal, casou, teve filhos, não foi freira, como dizem por aí, eu já ouvi algumas pessoas falando na internet que ela era freira. Não, ela teve uma educação religiosa, né, e teve a sua própria busca espiritual, né. Então, ela passou por diversos grupos, filosofias, enfim, né, como muitos de nós fazem o seu percurso espiritual, a sua busca, né. Ora está com um grupo, ora está com outro, ora está estudando material, ora está estudando outro, e ela fez o seu percurso, né. Teve uma vida fisicamente difícil, né? Até hoje, viver na África do Sul não é algo fácil, né? Dos anos 50 para cá, certamente não era, né? Ainda, né? Depois tiveram as questões sociais deles, além de ser o continente africano, com muitas limitações, tiveram as questões sociais, enfim, foi uma vida difícil, dura, mas ela fez durante 40 anos o seu próprio processo espiritual, de purificação, de abertura, de consciência, de limpeza, de crenças e esquemas mentais, enfim, superação da própria história, para começar a receber estas cartas por volta de 80 anos de idade, né? Ela já tinha algumas experiências clareaudientes, ou seja, ela quando ouvia algumas coisas, né, que vinha do plano espiritual. Mas as canalizações em si, até onde é do meu conhecimento, iniciaram quando ela tinha mais ou menos 80 e poucos anos, e isso foi lá pelos anos 2000. Né? Ela já era, né, bastante idosa para o nosso comum de idade, né? E ela começou a receber esse material, durou mais ou menos uns 3 anos, né, de recepção desse material. Eu já posso estar cometendo algum pequeno erro em termos de datas, assim, porque essas informações, elas não são tão exatas, né? Elas são aproximadas do modo que me chegaram. E ela recebeu esse material, então, até 2003, e um dia ela mostrou isso para um amigo, e o amigo leu e sentiu o impacto, sentiu que aquilo era importante, e propôs para ela de colocar esse material na internet como uma maneira de atingir as pessoas, né?
Afinal de contas, no continente africano, é bem afastado, fazer alguma coisa chegar para o resto do mundo não é muito fácil. O caminho mais natural é a internet. E ainda é hoje, assim, né, para qualquer coisa, né? Tanto é que estamos aqui, né? Só que a internet em 2003, 2004 na África era pior ainda do que é hoje, porque hoje ela ainda continua ruim, né? Na África do Sul não é lá essas coisas. Em 2003, 2004, imagino que fosse bem mais difícil. Mas foi colocado lá num site básico que foi feito para isso, né? E as cartas lá ficaram em língua inglesa, né, durante muitos anos. No próprio site, algumas pessoas foram aparecendo, se oferecendo para traduzir para outras línguas. Foi traduzido inicialmente para o holandês, alemão, espanhol e francês, e uma língua do Extremo Oriente, eu acho, o Tagalog, se eu não me engano, que é uma língua das Filipinas, né? Eram pessoas que iam surgindo e propondo fazer essa tradução para essas línguas. Então, quanto a mim, propriamente dita, um dia eu estava num trabalho terapêutico, né, no meu próprio trabalho terapêutico, que eu também tive que passar por um longo processo de trabalho interno para poder trabalhar com isso que eu trabalho hoje, né, com esses livros, Cartas de Cristo, Telos e os outros da linhagem crística que virão já, que já foram anunciados. Eu preciso estar em constante trabalho, né, para a própria superação da história pessoal, dessa vida, de muitas outras vidas que impactam, né, em quem nós somos aqui agora, né. Quem nós somos agora é o resultado de toda essa história, que é muito antiga e que deixou suas marcas. Então, se hoje a gente quer realmente ter acesso a um processo evolutivo real e de ascensão, a gente precisa trabalhar com essa história, com as ferramentas que tiver. Hoje, felizmente, temos muitas mais do que algum tempo atrás, né. Então, ao longo do meu processo terapêutico, né, essa pessoa, um belo dia, virou para mim e disse: por que você não traduz as cartas de Cristo? E eu não tinha nenhuma noção do que se tratava. Eu falei: mas de onde? E, bom, para resumir a história, um amigo, hoje é um amigo em comum, né? Na época eu não conhecia. Eu disse: fulano trouxe um livro em francês, porque na época não existia edição física dos livros das cartas de Cristo. Teve uma pequena tiragem na Inglaterra, durante um curto espaço de tempo, uma tiragem pequena nos Estados Unidos, parece que nos Estados Unidos voltou a ter agora. E na época era em inglês e francês que existia fisicamente, né, as cartas. O resto só no site da internet, né, que as pessoas poderiam ter acesso. Então, essa pessoa me trouxe o livro em francês, o que foi ótimo, porque francês é a língua do meu coração, assim. Eu posso traduzir do inglês, mas eu tenho meus bloqueios com o inglês. O francês é a língua do coração. Então, quando veio o francês, foi conexão imediata, assim, direta. E eu comecei a ler, senti que tinha alguma coisa ali especial. Eu não li muito, não. Confesso para vocês que eu li só no início, mas eu senti que tinha algo. E comecei a conversar por e-mail, e tinha um e-mail lá de contato, com o editor francês, que também é o agente literário que cuida das publicações no formato de livro, né, no mundo. E me ofereci para fazer esse trabalho. Ele disse: converse com o canal, me passou o e-mail do canal, trocamos várias mensagens durante um bom tempo, né, e eu disse para ela um dia: você gostaria que eu traduzisse isso no Brasil? O Brasil é um país muito sensível espiritualmente, e é um país que tem um papel importante no processo de transição planetária. Acho que é importante que isso esteja no Brasil, disponível, né, para as pessoas. E ela concordou, e muito rapidamente isso se transformou num contrato de trabalho, uma licença de publicação e tal. O que para mim foi muito incrível, porque de fato, gente, eu sou uma microeditora. Meu trabalho é dedicado a difundir os livros que vêm da linhagem crística. Esse é meu trabalho e meu propósito de vida. Mas eu não tenho uma grande estrutura de editora, né? É uma coisa pequena mesmo, né? Tanto que, às vezes, posteriormente a esse momento, eu me questionei: nossa, mas por que, se a consciência crítica queria que esses livros viessem ao Brasil, por que mandou para mim, porque não mandou para a editora Record, Companhia das Letras, sei lá, alguma dessas grandes, né, que poderiam rapidamente publicar e espalhar isso pelo país e tal? Mas é que não é o caminho, né? Não era o caminho, seja porque eu assumi um compromisso com isso, seja porque as grandes editoras estão interessadas em blockbusters, né, em coisas que vendam muitos milhares de exemplares rapidamente, que entram e saem das listas de mais vendidos, esse tipo de coisa, né? E não é energia que é compatível com esses livros, de modo algum, né? Exatamente. Sendo assim, eu aceitei que seria tarefa minha, mas eu
realmente só me dei conta do que era o tamanho da tarefa quando eu recebi os arquivos dela em inglês, né? E aí a gente foi trabalhar. E aí eu chamei algumas pessoas para me ajudar, porque é um texto muito difícil de traduzir. É uma tarefa hercúlea, para dizer o mínimo, né? E levou 2 anos numa primeira versão. Agora, eu espero que leve menos tempo para fazer uma segunda versão dessa tradução. Agora, com quilômetros rodados, o processo amadurecido, a própria consciência e entendimento da gente do que é as cartas, né, do que são as cartas, se reflita num trabalho mais rápido para publicar uma nova edição, revista a tradução, a linguagem, um formato diferente, especialmente mais acessível para as pessoas, né? Então, esse é o próximo objetivo para o ano que vem, nesse ponto. E bom, essa tradução você fez entre 2004 e 2007, é isso? Na verdade, para mim, chegou em 2010. Veja quanto tempo ficou parada lá na internet, assim, digamos. Eu não soube que outras pessoas no Brasil tivessem conhecimento disso, né? As pessoas que eu perguntei, muitas pessoas, ninguém tinha conhecimento disso. Sei lá, ficou lá na internet parada quase 10 anos, né? Entre 7 anos, entre 2003 e 2010, sem conhecimento, né? Até que caiu nas minhas mãos. Isso deve ser contrato para a vida, né? Bom, hoje eu já sei que é, porque depois disso, ao longo do processo terapêutico, fui recebendo canalizações da mente crítica, explicando o trabalho, o que tinha que ser feito, como é que seria e tal. E foi o que me sustentou esses anos todos, porque foi um trabalho muito desafiador. Continua sendo, né? Imagino. Continua sendo porque, bom, quando você mexe, primeiro para falar, quando você trata de Cristo, né? Se levantam todas as vontades, a favor e contra. Isso, exatamente. Né? Eu acho que é uma figura muito forte, mesmo para o inconsciente coletivo, né? Na história da humanidade, então todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre isso, a favor ou contra. E como quando uma grande luz se ergue, e que vai fazer muita diferença numa área, vai ocupar um espaço, nos tempos em que nós vivemos, né, dessa transição, e que as lutas que estão ocorrendo aí nos bastidores estão muito acirradas, também se ergueram muitas contraposições a esse movimento, né? Então, foram 7 anos duros, né, digamos assim. Hoje está mais leve sobre um certo aspecto. Vamos ver, porque talvez eu tenha amadurecido no processo de lidar com isso, né? Até hoje eu aprendo muito com esses ensinamentos que vêm direto da mente crítica, né, sobre tudo isso, sobre o trabalho em si. Eu penso, Solange, que o fato de nós temos, por exemplo, uma canalização que foi postada hoje no nosso grupo, no nosso canal do Centro de Estudos Fênix. Então, hoje foi postada uma canalização que, por acaso, fui eu quem fez a leitura, e falava sobre isso, o cair dos véus. Então, este é o momento em que nós temos que estar expandindo o que nós conhecemos. O pouco que cada um tem, vai juntando com o pouco que o outro tem, o pouco que o outro tem, e aí as pessoas vão estar formando o seu quebra-cabeças, né? O que é um processo individual. No entanto, um vai ajudando o outro, né? Você não pode provocar o meu despertar e nem eu o seu. Cada uma tem o seu tempo, o seu momento, a sua forma de chegar a sua maestria. E aí, nessa situação, eu acho que tudo está convergindo, né, Solange, para que as coisas estejam começando a chegar. Que bom que nós temos internet, não é? Porque facilita isso, não é? Uhum. E então, dessa forma, a gente vai ajudando cada vez mais pessoas a estarem conhecendo, se informando, trocando experiências, como é o seu caso aqui. Porque eu imagino que não deve ter sido fácil assim que você recebeu essa missão. Olha, tem várias coisas que eu posso comentar nisso que você disse, Dani. Vamos lá. Primeiro, né, é a primeira vez, né, que eu estou vindo a público conversar com as pessoas sobre isso, né? Depois da aula a primeira foi, na verdade, a aula que nós fizemos semana passada, né? E a segunda vez hoje, no ambiente de internet. No ambiente público, né? A partir de maio, final de maio,
né, dentro desse processo, né, de vir a público falar sobre isso tudo por uma instrução realmente do plano espiritual, sobre como seria isso, como aconteceria e por quanto tempo, inclusive, nós iniciamos uma série de rodas de conversas aí, né, iniciamos por Paraná e Santa Catarina, significa que eu fiz aí uma peregrinação por várias cidades de Paraná e Santa Catarina, no mês de final de maio, junho, para conversar com as pessoas, né. Isso aconteceu num espaço que foi das Livrarias Curitiba, que abriu esse espaço para a gente poder fazer essas rodas de conversa, né? E lá eu sentei e conversei com as pessoas sobre as cartas de Cristo. Em cada um desses lugares, o que eu senti é que foi plantado um pilar de luz, né? Uma ancoragem foi feita naquele lugar. Mais importante, talvez, de quantas pessoas compareceram, em que momento, que pessoas, é que o fato de estar lá, mais do que 2 pessoas, porque onde tiver mais do que 2 eu estarei presente, né? Assim diz a consciência crística. O fato de estar lá falando sobre isso ancorou em cada uma dessas cidades um pilar de luz. Isso é interessante e há de ter o seu papel na organização da grade de luz do planeta. Sim. Solange, foi numa roda de conversa dessa que você, uma das pessoas em Blumenau, que esteve lá, né, a Giovana, que veio até mim também por indicação, né, pelas terapias, no caso, que eu sou terapeuta, e comentou, e na terapia nem conversamos, mas depois lembrou, Sabine, eu achei interessante, fui lá, passou, eu nem estava, eu estava em São Paulo naqueles dias, né, dando curso, mas enfim, passou, deu informação, e no dia que ela passou, eu resolvi entrar contigo, na hora que eu peguei o teu contato que eu mandei, foi automático, já me respondeu, já fez, então assim, com certeza foi ancorado um canal de luz, sim, mas não só para o local, mas eu acho que até mais, o local sim, mas ainda mais para as pessoas que estão no local e para isso passar. Então, para a Solange estar hoje na internet, foi nessa roda, no lugar tal, a pessoa, então são as pontes, né? Sempre são pontes. A maior parte das pessoas, muitas pessoas são pontes, às vezes, para as outras, né? É assim que funciona mesmo. A consciência, ela é sincrônica, é maravilhoso. Sim. Tem uma amiga que diz que a gente sai espalhando pó de pirlim-pim-pim, né? Quando você vai e conversa com as pessoas sobre isso, tem um quanto de energia, eu transmito para as pessoas só por fato de estar conversando com elas sobre esse assunto, né? Porque é impossível estar falando sobre esse assunto e não estar presente à consciência crística quando a gente está de coração aberto. E isso passa, isso impacta as pessoas recebem esse quanto de energia e elas levam isso para o seu mundo e vão espalhando como pó de pirlim-pim-pim, mesmo sem ter consciência disso, toda essa energia. Mas, para completar a primeira parte do que eu queria dizer, por que só agora estamos falando isso? Se o livro foi lançado em 2012, finalzinho de 2011 e início de 2012. Porque, bom, primeiro, o canal das cartas é um canal anônimo, e isso é importante ser esclarecido. Por quê? Cristo diz por quê nas cartas, logo no início. Porque o que tem a aparecer é a mensagem, não é a pessoa. Básico, né? Ou seja, não é para ter interferência de nenhum tipo de ego na transmissão dessa mensagem. Vamos trabalhar com essa mensagem da forma mais pura possível. E como isso era uma orientação para o canal das cartas, logo depois que eu fiz uma primeira tiragem curtinha, que foi só de 500 exemplares, quando eu fiz essa primeira tiragem, no finalzinho de 2011, que a gente fez um lançamentozinho aqui em Curitiba, que sem comunicar ninguém, de repente apareceram 150 pessoas vindas, não sei de onde, sabe, assim, do nada. Quer dizer, você sabe de onde que vem, né? Sabemos, sim. Nós sabemos muito bem de onde que vem, mas por mim não foi. Por mim, talvez tivesse uma meia dúzia ali, mais meia dúzia do outro, mas 150 pessoas que caíram do nada lá, isso significa, denota já que estava sendo ancorado naquele dia um pilar de luz muito especial, e foi muito especial. Lá foi o primeiro impacto que eu tive para começar a entender o que eram as cartas. Então, nessa primeira tiragem, ainda tinha lá nome dos revisores, dos tradutores, dos editores dos livros. A partir do momento que comecei, logo em seguida, a entender o impacto que esses livros estavam tendo nas pessoas, eu entendi um pouco mais da grandiosidade desse trabalho. Então, a partir da edição seguinte, eu tirei o nome de todo mundo do livro. Por quê? Não tem nome de editor, não tem nome de tradutor, não tem nome de revisor, nada. Só tem lá do cara que faz o trabalho gráfico, mas que isso não tem nada a ver com o conteúdo em si, né?
Por quê? Essa mensagem ela tem que ser livre no sentido de que os nossos egos não podem estar envolvidos no processo de transmissão. Há muitos vídeos, leituras de vídeos, pessoas comentando, Facebook, comunidade, que já se criaram em cima das cartas de Cristo esses anos todos, né? O único cuidado que essas pessoas têm de ter, né, é de ter esta consciência de que elas não estão lá para colocar o seu ego ou a sua visão particular, mas tentar ser um canal mais limpo possível dessa mensagem, porque é a mensagem que tem que aparecer, não as opiniões sobre elas. Sim. É diferente de compartilhar a experiência, ok? Bom, então, com base nesse princípio, eu assumi isso para mim também. Então, ninguém vai ficar por aí falando que é editor, tradutor, revisor das cartas, né, e tomando a frente desse trabalho. As cartas vão se espalhar pelo que elas são, pela sua própria riqueza de mensagem. E assim foi que as cartas se espalharam de uma pessoa que ia falando para outra, né? E aí recomendava o site, porque a única coisa que eu fiz em termos de aparição pública, assim, é um site que chama cartasdecristobrasil.com.br, que é o site oficial das cartas, e depois um Facebook que chama Consciência Crística Brasil, que também é o canal oficial, que ficou lá diariamente colocando apenas mensagens das cartas. Só isso. Mais recentemente fiz um Instagram, que chama Consciência Crística Brasil, e agora, muito recentemente, não faz nem um mês, um canal do YouTube, onde a gente vai começar a publicar os vídeos que as pessoas que leram as cartas e sentem o impacto disso nas suas vidas, quiserem compartilhar essa experiência, grava um videozinho comum com um celular, alguma coisa, manda pra gente, a gente põe lá no canal, porque isso tem um papel de inspirar as pessoas. Isso. O meu papel aqui, para falar com vocês hoje, é trazer uma informação, mas muito mais inspirá-los, né? A fazer contato com essa mensagem que é tão particular, tão especial. Então, não houve divulgação das cartas esses anos todos. O que mudou recentemente? Começaram a vir alguns sinais, sincronicidades, assim, coisa muito recente, de março para cá. E houve canalizações. E aí foi dito claramente, está na hora, né? De sair da toca, né, Sol? É bem como a gente falou hoje, de sair da toca, né? Não foi, eu garanto para vocês que eu tive que me virar do avesso em menos de 30 dias, me colocar inteira para poder entrar nessa nova fase de trabalho, nesse novo ciclo, assumindo um papel que é temporário, não vou precisar fazer isso sempre, mas um papel de chegar e dizer para as pessoas, né, o que existe e como. O que existe, exato. E dizer qual é a fonte original e onde é que está a fonte original de tudo isso, para evitar, tanto quanto possível, minimizar as distorções que possam haver nesse caminho, né, que também existem. Sim. Então, você estava falando sobre isso, da gente trocar experiências, né? Você fica à vontade para me interromper, Daniela, que às vezes pode ser que eu tenho uns comentáriozinhos aqui. Vai lá, pode colocar quando você quiser. Primeiro, deixa eu falar. Nós estamos... Ótimo. Nós estamos com 237 ao vivo. Que bênção, gratidão a todos. Gratidão. Eu quero fazer uma observação aqui da Verônica Bernardino. As cartas de Cristo vieram para mim ontem. Já estou na 5ª e não consigo parar. Cristo faz sentido, estou toda arrepiada. Nossa. Cristo faz sentido para mim agora. Tudo faz sentido agora. E agora abri o YouTube, veio o tema. Sincronismo. Namastê. Que máximo isso, né? É o máximo. Tem mais uma observação aqui que eu vi do Inácio. Cadê o Inácio? Só um instantinho, porque assim, tem muitas pessoas que vão, né, cumprimentando, boa noite, desejando que sejamos todos ancorados. O tempo é de vocês hoje, vocês que põem limite. A gente pode falar disso até amanhã. Então, o bom é que a live também tem limite, mas não é como na aula que, né, pode entender. Cadê, Kelly? Eu acho que eu perdi o do Inácio. Aqui. O Inácio Rodrigues Fitas. A amada Solange vem a público pela primeira vez expor sobre a edição das Cartas de Cristo, numa live pela primeira vez, ancorada e sustentada neste canal iluminado e de amor. Gratidão, luz e bênçãos.
Gratidão. Eu vou continuar olhando aqui mais alguma coisa, você pode continuar, porque eu sei que tem muita coisa para você passar para a gente. Então, vejamos. Você falou um pouco sobre essa questão dos uns, dos outros, da gente trocar e somar e fazer um quebra-cabeça, tá? Eu gosto muito da frase de um mestre sufi chamado Rumi, do século X. Ele diz isso de uma maneira simples. Ele fala: existe tantos caminhos para Deus quantas são as almas no mundo. Ou seja, no século X ele já estava dizendo muito claramente: o caminho é individual. Então, qual é o papel do grupo, ou das pessoas com as quais a gente compartilha esse tipo de ensinamento, né? Ora, nós somos humanos, estamos aqui encarnados numa terceira dimensão, somos um grupo social, nós necessitamos trocar com outras pessoas, nós necessitamos ter amigos, nós necessitamos ter pessoas que estão alinhadas com a mesma frequência de energia que a nossa, que tenham experiências semelhantes ou diferentes, mas que estejam dispostos a trocar, né, experiências, porque isso nos dá sustentação no mundo físico. Né? A gente se sente apoiado para continuar esse caminho. Se eu não estivesse aqui com vocês, conversando hoje, com a Dani, com a Sabine, talvez eu não me sentisse tão à vontade para estar conversando, né, com o público, porque vocês estão me dando uma sustentação nesse momento também. Eu sei que vocês têm uma frequência de energia similar, nós buscamos coisas similares, então isso nos apoia mutuamente. Então isso é necessário do ponto de vista social, enquanto estamos aqui encarnados na terceira dimensão. Sim. Né? Segundo ponto, essa troca ela é bastante importante na medida que a gente compartilha experiência. Tá? Eu gosto muito de dizer o seguinte, gente: cuidado quando for falar das cartas de Cristo, não querer ensinar sobre as cartas. Eu acho que a gente pode compartilhar experiências. Tá? Por quê? Veja, as cartas, é claro, ela tem algumas partes que são difíceis de compreender, porque às vezes exige um pouco mais de conhecimento sobre energia, sobre frequência de vibração, ou até um pouco de física quântica, quem sabe. Então, sempre haverá pessoas que sabem mais do que outras. Ótimo, né? Mas quem for compartilhar, tenha a humildade de saber que não sabe de tudo e que está compartilhando, está dando algo de si para o outro. Não com o olhar de cima para baixo. Essa humildade a gente tem que ter. Essa humildade eu não vejo, às vezes, em pessoas que eu vejo falando sobre as cartas. Então, esse é um ponto importante da gente compartilhar. Compartilhar experiência. É isso que a gente pode fazer por nós e pelos outros, com humildade. Isso é um ponto importantíssimo. Tá? Verdade. A Lu Robles está dizendo: boa noite. Onde encontro as cartas, por favor? Pergunta importante. Sim, tá. Então, vou fazer só um breve parênteses para dar uma informação bem prática, então. Bom, nós temos um site oficial, né, que é Cartas de Cristo Brasil. Lá tem algumas abas com informações que vocês podem dar uma olhada, é bem interessante. E você tem lá uma aba que chama Downloads, onde vocês podem baixar gratuitamente todo o conteúdo das cartas do livro 1 e do livro 2, tá? Qualquer pessoa pode baixar, é um arquivo PDF, tá? Lá também tem um link para quem quer comprar um livro no formato físico, que leva para uma loja online, que é editora, e pode comprar o livro lá. Fora isso, tem livrarias. Até uns 2 anos atrás, tinha em todas as grandes redes de livraria, Cultura, Saraiva, etc. Mas o ano passado elas deram um baita calote em todo o mercado editorial, então não tem mais livros na Cultura, nem na Saraiva, né? Mas vocês encontrarão com certeza nas livrarias Loyola, nas livrarias Curitiba, que também atende por sites de internet, então pode mandar para toda outra parte do Brasil. E nós estamos buscando distribuidores em outros estados que possam deixar isso mais fácil. A gente sabe que às vezes é mais fácil ter numa livraria da esquina de casa o livro faz para a pessoa, né? E que muita gente só sabe da existência das cartas no dia que depara com o livro físico. O livro físico ele tem uma função importante, porque baixar um texto da internet e ler é uma coisa, mas pegar um livro físico e abrir, tem um processo diferente nisso. Gente, por que o livro precisa ser físico e não só a internet, não só coisas que a gente lê na internet? Porque nós estamos na terceira dimensão, nós precisamos de veículos para ancorar energias aqui. Então, o livro, ele é um portal de ancoragem de energia. Segundo, por ser um portal, quando você o abre, é como se você estivesse abrindo uma porta mesmo, de consciência. Se você começa a ler com o coração aberto, com a mente aberta, você começa a discorrer aqui, duvido que você não faça essa conexão com a consciência crística. Basta ter o coração aberto. O livro é um portal de energia. A sua vibração muda. Se você estiver um pouco chateado, comece a ler as cartas de Cristo, por exemplo. Vai lendo.
assim, com leveza, com fluir. E depois de um tempo, observe como é que está a sua frequência de vibração. Observe se não mudou nada. E isso vem de encontro com o comentário do Inácio Fitas aqui também, ó. Cartas de Cristo, um processo de automaestria, de foro íntimo, isento de ego. Exatamente. Inácio já deu tudo aqui. Isso aí. E é bem mais gostoso a gente ler. Vamos combinar que é bem mais gostoso Pegando, ler o não é, livro. Sabine? Não é o pegar, é você vai para cá, você quer deitar. É diferente. Quem gosta de ler, quem gosta de ler sempre fala, o livro físico é mais gostoso. Eu gosto, né? Sabe que nesses encontros de livrarias foram algumas pessoas que já leem as cartas há algum tempo, assim, né? Gente que lê o livro 5, 6, 7 vezes e tal, aí me mostra o livro. Gente, eu acho que eu tenho que mandar fazer uma outra edição, assim, mais forte ainda, porque eles detonaram com o livro, assim, né? Então não tinha nem mais capa, estava riscado inteiro, né? Daquelas Lumicolor, de várias cores. Porque tem uma interação com o livro, né? Que eu acho que o e-book não permite. Embora tenha e-book disponível das cartas de Cristo em qualquer dessas lojas, plataformas digitais, Apple, Android, etc., mas não é a mesma coisa para mim também. Eu compartilho dessa experiência. Mas eu também queria fechar mais uma coisa ali. Estou te interrompendo, né? Vai falando. A gente falou sobre a questão da ética de trabalho nossa, sobre a questão do ego, sobre a questão do compartilhar, né? E mais? Então me coloque aí. Dani, só para colocar, porque a Dani falou do quebra-cabeça, Solange, você não estava falando, né? Então, a gente até fala isso no grupo já há um tempo, que cada um de nós é uma parte do quebra-cabeça, é uma pecinha, né? E cada peça, ela é única, não existe nenhum quebra-cabeça que tem duas peças iguais, né? Então, cada um é único, então o processo realmente é individual, né? O que você traz que está ali também, que na verdade a consciência crística traz, é isso mesmo, isso está de acordo com a minha verdade, então cada peça do quebra-cabeça é uma parte, é uma verdade, mas a verdade absoluta é só o quebra-cabeça por inteiro, né? Então, quando a gente fala Cristo, é uma consciência crística, não é um homem, claro, teve o Jesus, que foi um dos homens que conseguiu absorver essa consciência, ou desenvolver, e é ele que traz a informação, mas é uma consciência. Então, o fato de se conectar com essa consciência para poder se desenvolver como ser humano, porque eu vejo isso, que seres espirituais nós já somos, mas nós viemos aqui como? Se desenvolver como um ser humano, né? Como Jesus foi uma pessoa que se desenvolveu como um ser humano a ponto de estar conectado com essa consciência. Então, tu vai poder falar melhor do que eu, porque eu também tive contato, mas eu não li, eu estou no processo agora, né, de inspiração de tudo isso que está acontecendo no movimento, mas é isso que a gente estava conversando outro dia, é uma ferramenta de automaestria, porque, como você colocou na aula pra gente, isso até inclusive parte da mensagem, né, que o processo é de cada um. Então eu tô com um livro, eu abro, é um portal sim, por quê? Porque é o portal para mim naquele momento do que eu tô precisando. Então eu posso me desenvolver. Se eu quiser passar várias vidas em planetas diferentes para eu conseguir acoplar essa consciência, vamos dizer, a escolha é minha, claro, a gente tem eternidade, né, não é, mas, como você colocou, eu também penso, eu não quero, mesmo tendo eternidade, eu quero poder acelerar esse processo neste momento junto com o planeta. Mas a escolha é de cada um, então o processo sempre vai ser individual. E como a Dani colocou, vai ajudando, como é que é se ajudando? É porque cada um vai, por afinidades vibracionais, a gente vai se juntando e, claro, exponencia demais a vibração e fica mais leve e mais fácil para aqueles que estão naquela vibração. Mas não tem como ninguém caminhar o caminho por ninguém. Né? Então, eu queria que tu colocasse mais sobre essa questão da automaestria. Bem lembrado. Era isso que eu queria lembrar, que eu tinha perdido aqui. É sincronicidade. Então, por que o caminho é individual? Ora, gente, cada um de nós é resultado de uma longa história de vidas, né? Hoje, eu sou a síntese de milhares e milhares de anos ou encarnações. Ok. Isso compôs um caldo de personalidade particular, que interpôs uma série de emoções e de crenças que hoje me afastam, me mantêm na separatividade do divino. Este caldo precisa ser limpo, purificado, para que eu me aproxime da consciência crística. Isto é o processo ascensional.
Então, o trabalho que vai ser feito com cada pessoa é particular, porque seu conjunto de crenças, histórias, experiências, ele é único, dessa vida e de muitas outras. Esse trabalho pode acontecer entre você e a consciência crística. Você pode ter auxílio de terapeutas, de grupos de discussão e etc. Terapeutas psicológicos, terapeutas holísticos, que às vezes a personalidade está tão no nível da personalidade que precisa de um bom terapeuta, um bom psicólogo mesmo para encaminhar, e em outros níveis em terapeuta holístico, para que eu consiga ir refinando um pouco a minha percepção, tirando os véus de esquemas de pensamento, crenças que foram sendo acumuladas, traumas emocionais que condicionaram a maneira como eu estou e sou no mundo hoje. Esta história precisa ser revista. Então, esse trabalho precisa ser feito. As Cartas de Cristo são um curso de automaestria, por quê? E por que ele diz, o que eu fiz, vocês também farão? Porque, de certa maneira, ele veio mostrar que ele também passou por esse processo. Nesta vida, e certamente no início da evolução dele, da história dele, talvez. Né? Aqui ele veio como Jesus homem, e esse que o livro traz muito bem, traz a humanidade dele. E o caminho que ele fez para o despertar da sua consciência é o caminho que ele nos convida a fazer, e nos dá as ferramentas para fazer isso no livro. É um curso de automaestria porque eu não preciso, no final das contas, de ninguém entre eu e a minha fonte divina, porque essa centelha divina já está dentro de mim. Eu preciso só refazer essa conexão que eu perdi por conta de toda essa história acumulada. Então, esse caminho é individual, porque como eu sou um indivíduo, atualmente, nessa encarnação, com essa história, eu preciso limpar essa história é meu próprio quebra-cabeças, e é particular. E é diferente do seu e do seu. Né? Mas nós temos o caminho para isso. E automaestria, porque, no final das contas, nós nos tornaremos os mestres da nossa criação e da nossa evolução e do caminho ascensional. Aqui, realmente, nós estamos de passagem? Sim, mas para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos depois daqui? Né? E o que viemos fazer aqui? Né? Dormir, comer? Não, né? Esta encarnação... Para as pessoas que estão mais despertas, é a grande encarnação de limpeza, que nós estamos com mais processos de aceleração de limpeza individual, porque a gente precisa refinar essa frequência de vibração rapidamente para acompanhar a transição de Mangaia. No nosso tempo de vida de nós que estamos aqui agora, nós já estamos vendo para os mais sensíveis coisas acontecendo à nossa volta, que denotam que esse processo está acontecendo e que só vai acelerar cada vez mais. Há muitas canalizações que falam sobre esse processo de aceleração do processo ascensional da Terra e individual. Ou seja, pega a carona agora e rápido, porque é uma janela cósmica de oportunidade para a ascensão da consciência. E essa janela cósmica, como o próprio Cristo, em outras canalizações, Mestre Adama também fala isso nos livros Telos, que são outros livros da consciência crítica, que depois, se puder, eu comento com vocês, ele fala a mesma coisa. Esta é uma janela cósmica, ninguém sabe a que momento ela vai fechar. Estão falando que ela não é tão distante assim no tempo. Depois que essa janela cósmica fechar, vai levar talvez alguns milhares de anos mais, alguns ciclos mais, para se abrir essa oportunidade cósmica de ascensão. Talvez por isso, nesse momento, a gente tenha recebido na Terra tantas ferramentas de trabalho pessoal e espiritual nesse processo ascensional. Por isso estão vindo tantas obras, tantas canalizações, tantas terapias. É a hora, gente. Muitas canalizações de vários vasos, né, de vários lugares, e interessante como o assunto é muito próximo, aí a gente vem com relação a fazer a conexão do inconsciente coletivo, mas é impressionante como as informações são muito próximas, as canalizações têm informações muito parecidas, né, de pessoas que não se conhecem, de que não tem nenhum tipo de conexão. Deixa eu fazer algumas observações aqui, de comentários, tem muita gente comentando sobre experiências com as cartas. Isso é legal, vamos lá. Paulo Perrude. As cartas de Cristo chegaram para mim há 3 meses, eu sou muito grato, abri o meu campo espiritual, e agora abri o tema e mostra que estou no caminho certo. Iraci Frank. Oi. Conheci as cartas de Cristo em 2016 e, com elas, as respostas para todos os meus questionamentos. Meditação diária. Amo. Andreia S. Estou começando a caminhar na expansão
da mente. O que mais? Tá. Rosiane Figueiredo. Boa noite. Semana passada, li um comentário em algum outro canal no YouTube sobre as cartas. Não dei muita importância, mas agora vim parar nesse canal. Então, já dei like e já sou inscrita. Olha que maravilha! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda. E já pode acessar também lá o Cartas de Cristo Brasil para começar, pelo menos, a baixar as cartas até, se quiser, depois buscar o livro, né? Ele tem o canal YouTube lá, Consciência Crística Brasil. Aproveita e dá um like lá e também se inscreve. Consciência Crística Brasil. Aliás, família Fênix, só fazendo uma observação, já vamos lá, então, daqui a pouco entrando lá no site Consciência Crística Brasil, é isso, Solange? Esse é o canal YouTube. O site é cartasdecristobrasil.com.br. Cartas de Cristo. Cartasdecristobrasil.com.br. Isso aí. Certo. É o site, inclusive, para adquirir o livro, se quiser, né? E para baixar também download, né? Também. Deixa eu só aproveitar e colocar uma coisa, Dani, que a Solange falou, desse momento único, realmente, porque não é só o planeta que está fazendo a mudança, a gente está num momento único, você da colocação janela cósmica, porque está tendo uma mudança no planeta, uma mudança na galáxia que a gente está e uma mudança no universo que a gente está inserido. Então, se juntaram 3 pontos de conversão no mesmo momento. Então, isso. Realmente, é uma janela cósmica e eu não diria nem milhares, quem sabe milhões de anos para isso acontecer de novo, né? Então, mais uma vez, a escolha é de cada um. Se quiser escolher não aproveitar, não quiser aproveitar esse momento para dar esse salto quântico, é de cada um, mas eu acredito que, pelo fato de estar no planeta nesse momento, isso já indica uma grande vontade da alma de querer dar esse salto. Isso. Então, a gente tem que aproveitar realmente, né? Não é isso? É isso aí. As pessoas que estão encarnadas nesse momento no planeta, elas escolheram isso. A alma sabe o momento certo de vir para a encarnação. Então, é o momento de oportunidade. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre esse livre-arbítrio, por exemplo. Tá? O que é uma escolha? Olha, quando a gente não tem um trabalho pessoal, no sentido de estar atento realmente, né, para o que forma nossos esquemas de pensamento, o impacto das emoções na nossa personalidade, e não tem um olhar para a nossa caminhada, até mesmo apenas a caminhada dessa vida, um olhar que procura ter um olhar superior, como se visse uma floresta de cima, se estivesse sobrevoando uma floresta e olhando de cima, se a gente não tem um olhar de helicóptero sobre a nossa caminhada, nós podemos facilmente nos perder na picuinha, na miudeza da personalidade. O que significa isso? Que a maior parte das nossas escolhas cotidianas, quando não vivemos com seres conscientes, ela é fruto de condicionamentos, de histórias anteriores, de experiências anteriores, que determinaram como eu ia olhar para uma situação, como eu ia senti-la e como eu ia reagir a ela. Isso frequentemente é conteúdo emocional, né? Não muito consciente às vezes. Uma pessoa consciente, qual é o caminho dela? É tentar exercer na prática o orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Não é sentar o joelho no chão e rezar, não é isso, isso é às vezes também. Mas é simplesmente estar consciente aos seus atos e ao que motiva eles de fato. Quais são as suas buscas? Quando você responde para uma pessoa de determinada maneira, que motivação real tem essa sua resposta? Que parte de você está respondendo? Que parte das suas emoções ou do seu esquema de crença anterior está respondendo? Com base nisso, o que é livre-arbítrio? Você pode concluir que livre-arbítrio, de fato, nós temos muito pouco. Nós temos, a maior parte do tempo, escolhas condicionadas. Né? É raro a gente poder ter livre-arbítrio em pleno conhecimento de consciência, tendo conhecimento da sua história, para poder fazer escolhas livres e reais. Bom, sobre esse aspecto, sabendo-se que há tantos caminhos para Deus quantas são as almas para o mundo, e que o caminho é individual, significa que realmente o tempo de evolução ele é totalmente único e diferente um dos outros. Portanto, não podemos esperar
que as pessoas escolham as mesmas coisas que nós. Eu estou dizendo isso porque, como nós estamos falando sobre tudo isso agora, talvez algumas pessoas estão ouvindo e pensando, puxa, mas isso aí não tem nada a ver comigo, eu peguei o livro, não tive nenhuma atração com isso. Não tem nenhum problema, querido. Talvez este momento da sua vida, a frequência não está similar à frequência do livro, mas pode estar em outro. E neste momento haja um outro livro, um outro trabalho terapêutico, uma outra filosofia, que fale mais ao seu coração aqui agora. Isso é para a gente tirar um pouco, assim, desmistificar esse processo do caminho, porque a gente tem muitos clichês, a gente fala o caminho é único, o caminho é individual, etc. Mas o que é isso na prática? Na prática é respeitar que as pessoas têm um tempo diferente e que elas não vão compreender certas coisas em um momento e vão compreender em outras. E algumas coisas que você fala, talvez elas nunca vão compreender. E quem tentou dar o livro de presente das cartas para alguém, na esperança de que alguém, né, tivesse aquilo, acordasse, talvez já tenha tido essa experiência. Você foi lá na maior entusiasmo, olha isso aqui! A pessoa olhou, não deu nada, não achou nada interessante, nem leu, porque a frequência dela nesse momento não está. Agora, a partir do momento que nós estamos falando tudo isso aqui, nós estamos aportando um quantum de consciência sobre esse assunto para você. Então, agora você pode talvez fazer uma escolha mais livre e consciente e exercer seu livre-arbítrio. Esse é um caminho para o qual você quer dar uma olhada? Esse é um caminho experiencial, não é um caminho intelectual. Esse é uma decisão. Você tem que pôr o pé no caminho querendo vivê-lo de fato. Para isso, precisa abrir o coração, precisa abrir a mente e decidir. Isso é livre-arbítrio com consciência. Agora você tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Decida se esse é um caminho que você quer olhar e experimentar de fato. Mas se você decidir fazer isso, então, como Cristo diz, deixa de lado um pouco os seus outros conhecimentos, crenças e experiências e venha como o coração de uma criança inocente e puro. Se vocês entrarem lá no Facebook das Cartas de Cristo, Consciência Crística Brasil, vocês vão ver que o banner que tem lá em cima é uma criança num campo, segurando as trancinhas, uma menina segurando ali. Por quê? Isso é a própria expressão da consciência crística, a pureza de coração, a inocência de coração. É com esse estado interno que você vai se favorecer, você vai ser muito favorecido pelas cartas se se aproximar delas. Com esse estado, você estará no estado necessário para que você absorva o máximo desse trabalho. Ora, se não puder fazer isso nesse momento agora, sem nenhum problema, deixa o livro de lado, põe numa gaveta, quem sabe daqui a 5 anos ele faça mais sentido para você. Não é um caminho para se ter obrigações, culpa por fazer isso, não fazer aquilo. Não é um caminho para a gente sair cobrando, né? Nem expectativas. Não é um caminho para sair cobrando as pessoas. Não é um caminho para você interpretar o livro ao pé da letra, como algumas pessoas fazem, mas elas estão no seu tempo de evolução. Temos que respeitar. Então, alguém acha que uma vírgula está fora de lugar no livro, isso acontece muito. Às vezes uma vírgula está fora do lugar do livro, já empiça na leitura, diz que não, que isso aí não é nada disso, está tudo errado, não sei o quê, enfim. Há níveis de leitura de um livro. Com o coração aberto, com a mente aberta, você terá uma experiência mais aprofundada das cartas. Ou, no nível intelectual, talvez você fique lá no detalhismo histórico, mas por que Cristo não falou da Madalena nesse livro? Uma das perguntas que me fazem. Mas Cristo morreu ou não morreu na crucificação? Outra pergunta que fazem. São detalhes históricos que, por algum motivo, Cristo quis ou não quis falar. Os objetivos são deles, não nossos. Ele que sabe o quadro inteiro, ele está vendo a pintura inteira. A gente está olhando um pedacinho assim, né? Um pedacinho, E a visão dele é cósmica. A nossa é aqui agora, aqui no nosso mundinho, na nossa vidinha, né? O básico do básico, a historinha do Jesus. Ele teve ou não teve, ele foi ou não foi, ele fez ou não disse ou não disse, né? A nossa visão é muito limitada ainda, né? A visão deles é cósmica. Então, vamos baixar um pouco aí a expectativa, os preconceitos, os julgamentos, os esquemas mentais, e vamos receber essa obra pelo que ela tem para dar. Exato. O que ela tem para dar coisa. Vai se revelar na hora que você abrir o coração. E pô. A Ana Amaral fala aqui. Eu tenho a sensação de que eu tinha lido as Cartas de Cristo há muitos anos atrás, mas não consigo lembrar quando. Mas se tivesse que apostar, diria que foi antes de 2007. Como pode isso? Então, você leu em inglês em algum outro lugar, porque em português não tinha.
A Anne faz parte do nosso grupo de Porém, estudo. tem uma outra possibilidade, né? Veja bem, Sim. o que é esse conhecimento? Ele está no inconsciente coletivo. Exatamente, inconsciente coletivo. Na verdade, ele está lá no inconsciente coletivo, mas também está aqui, ó, dentro do coração, a sua centelha divina já conhece tudo isso bem. Lá na nossa nuvem. Né? Está na nuvem e está dentro, está fora. É em cima como é embaixo. Ó, Sol, Fernando Coelho. Segundo Cryon, temos 18 anos após 2012. Esse período com grande aceleração e depois continua mais de forma mais lenta. 2013 não conta. Então, estamos apenas no 7º ano. Nossa, eu não sabia dessa informação. Também não. Bom, enfim. Mas como cada um tem seu ritmo, né? Como a Solange falou, é o tempo. Eu prefiro dizer, cada um tem seu ritmo, né? Isso. O ritmo de cada um vai gerar o tempo linear enquanto a gente estiver aqui ainda no tempo linear. Exato. Então, pode-se falar quanto tempo quiser, só que é o ritmo de cada um e vamos lembrar que tudo é mutável. Então, conforme a aceleração ou não do processo individual de cada um, acelera ou não o processo do planeta inteiro. Então, não existe nada, a gente nunca vai poder colocar é assim, é assado, né? Não é assim? Até a Solange vai dizer, não tem a data lá X, Y, não. É conforme Isso. o processo todo. Olha, posso falar, Dani? Ou você quer colocar mais Pode, porque depois tem mais uma perguntinha aqui. Ok. Primeiro, de tudo que eu tenho lidado esses anos com esse tipo de literatura, né? O meu próprio processo individual, qual é a síntese pessoal que eu tenho disso? Sobre essa questão do ritmo e de quando acontece isso, acontece aquilo outro, e previsão para cá, previsão para lá. Gente, a linha do tempo da Terra não está definida. Pois é. Tá? Como é que vai acontecer essa história daqui a pouco? Se é em 2030, o que vai acontecer? Em 2050, o que vai acontecer? Esta linha, ela não tem marcadores fixos. Tá? Ela é uma expressão de uma tendência, uma possibilidade no cosmos, entre outras. E o que determina se a Terra vai pegar uma linha do trem ou outra? O quantum da consciência coletiva, a qualidade da vibração de frequência da Terra, do coletivo da humanidade, que não vai nos fazer alinhar com uma linha de tempo, uma linha de trem que vai nos levar a um destino ou com outro, ou com outro. Tá? Há quem fale aí na internet da linha de tempo alfa, beta, delta, etc. Né? São possibilidades, né, de fim dessa história, que não é fim, que seria o processo, estamos falando do processo de transição em si, né? De como vai acontecer essa transição, se vai acontecer com mais catástrofe, menos catástrofe, isso não está definido. O que Cristo diz é o seguinte: em algum momento, tudo o que a humanidade já plantou deverá ser colhido para que possa ser limpo, né, da sua linha de tempo isso, e se prepare o processo ascensional da Terra e Gaia possa fazer essa ascensão junto com todos os seus reinos, inclusive nós. Agora, como é esse colher do plantar? Não significa necessariamente uma catástrofe destrutiva, né? O fim dos tempos, porque a humanidade já fez muita besteira para trás. Mesmo isso está sujeito à misericórdia divina, que é totalmente ligado à frequência de vibração do planeta. Ou seja, se a gente se empenha em transformar, em fazer o processo de transformação pessoal e melhorar a nossa vibração, nós impactamos no processo coletivo e aquilo que seria a nossa colheita do que tudo que a humanidade já fez de besteira para trás, não precisa ser tão catastrófico, pode ser muito amenizado. Pode ser muito mais suave do que seria se a gente não fizesse essa elevação de frequência. Por isso a importância de mais e mais pessoas despertarem nesse momento. Por isso eu estou vindo aqui falar sobre isso, por isso que o Centro Fênix que faz esses estudos e essas lives, por isso tantas pessoas no planeta estão vindo a público falar dessas coisas, porque nós necessitamos, como coletivo, que a frequência se eleve, para que a gente possa fazer uma transição mais suave e nos capacitar, no próprio processo ascensional individual, inclusive, a ir mais além. Isso depende diretamente da nossa frequência de vibração. E, aliás, mais um detalhe que eu esqueci de falar. Isso independe se o sujeito tem uma religião ou não, se ele pertence a um grupo espiritual ou não, se ele tem uma filosofia ou não. Algumas das mentes mais crísticas, alguns dos corações mais crísticos que eu conheci eram pessoas que se diziam ateias. Olha. Tem alguns exemplos, assim, que passaram de gente que se diz, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, não é nada, mas eram pessoas que tinham uma consciência crítica e levavam isso pelo seu ser, pelo seu modo de ser na vida, e influenciavam, impactavam o ambiente onde elas estavam. Então, isso depende de você ter ou não um grupo religioso.
Você pode estar num grupo espiritual, seja ele qual for, você pode estar numa igreja, você pode estar lá e ter consciência crística e agir como tal, ou não ter. Tá? A gente sabe que muitas religiões fizeram muita bobagem no sentido, né, de distorcer a mensagem original, e hoje tem muitas religiões fazendo muita bobagem, né, visando simplesmente o lucro dos seus grupos controladores, é mais uma troca por dinheiro, tem isso, aí vocês estão cansados de saber, tem outras que agem simplesmente pelo controle, pelo medo, pela culpa, tudo isso existe. E lá dentro pode ter uma pessoa com consciência crítica que vive isso sinceramente no seu coração. Como você pode ter um sujeitinho ali na esquina, que não vai em lugar nenhum, que não frequenta grupo nenhum, que não lê livro nenhum, mas que tem em si a consciência crítica, que cultiva isso, esses valores, tá? Então, a consciência crítica, ela não é determinada pelos fatores externos, não, é pelo coração, é pela sinceridade da busca do próprio coração. E coração também é uma palavra que caiu no vocabulário popular. Mas vamos dizer o seguinte, coração é energia pura. Coração é energia pura, a expressão, a fonte da expressão mais pura da consciência divina em nós, a centelha divina. Isso aí. É exatamente isso. É a energia do coração ligado lá, né? A Sandra Diniz pergunta: assistir os vídeos é a mesma coisa? Deve estar se referindo aos vídeos que leem as cartas de Cristo. Isso, tem muitos vídeos, né, de traduzidas no YouTube. Que tem lá leituras das cartas, né? Algumas Isso. por leitura eletrônica, outras pessoas mesmo lendo, etc., né? Sempre que me escreveram, perguntando se podia fazer isso, eu falei, fique à vontade, né? Você faça isso, só tome cuidado de ser fidedigno, né? O que você está lendo ali, etc. Não mudar nada. Ora, isso é um canal para muitas pessoas que têm dificuldades de visão, né? Que não podem ler, muitas pessoas que já estão doentes, enfim, não pode, ou não têm acesso, né, a um livro físico, a um texto, etc. Isso é uma forma de comunicação. Então, em princípio, independe, inclusive, do suporte, apesar de que o livro ser um portal, eu diria o seguinte, o maior portal que existe, em última análise, é o coração. Porque abrir o livro e não ter o coração aberto não resulta em nada, né? Então, abrir o coração e aí abrir um livro, ou abrir um canal do YouTube, ou abrir não sei lá onde para ter acesso às cartas, isso sim é portal, né? O livro é físico, é interessante porque ele ancora a energia do planeta. Sim. A gente precisa ter essas coisas aqui. Mas tem pessoas que têm livros físicos, né? Então, se você prefere assistir no YouTube, não tem nenhum problema. O importante é se o portal do seu coração está aberto para receber isso. E que seja abençoado nesse caminho. Desejo que você seja tocado por isso. Que assim seja. Ana Paula Leitão. O maior legado das cartas em minha vida foi me reaproximar de Jesus, após ver um lado humano, verdadeiro e tangível do Cristo. A gente sabe que os evangelhos, né, a Bíblia ela foi editada posteriormente por grupos controladores de políticos da época, grupos políticos dentro e fora da igreja, governantes, etc. e tal, né? Então, se você quer chegar mais perto da mensagem crística do jeito que está nas cartas de Cristo, é mais provável que encontre nos manuscritos do Mar Morto, né, nos evangelhos apócrifos, do que na Bíblia em si, né? Mas está aí as cartas de Cristo, ele está explorando justamente com uma linguagem atual, ele veio explicar tudo que ele tentou explicar naquela época e ninguém entendeu, porque nem podia dominar essa linguagem, né? Por isso que ele falava em parábolas, para tentar aumentar a chance de alguém entender alguma coisa, né? Mas agora porque, assim, a gente imagina, se hoje nós temos dificuldade, eu imagino que naquela época talvez um pouco mais ainda, porque nós estamos vendo hoje de uma história que é contada há 2000 anos. Mas quem estava lá naquela época estava no meio do furacão, né, Sol? Eles não tinham muita noção. E o furacão em que a vida era simplesmente viver para sobreviver. Para sobreviver. Em meio a um cabedal muito grande de violência e crueldade. Era o tempo do Império Romano. Vocês podem procurar algumas séries aí no Netflix, fala do Império Romano, inclusive aquela Maria Magdala. Sobre a história de Magdala é muita bobagem, não é aquilo ali, não. Isso aí futuramente vai ser objeto de publicação da homenagem editorial também, já está vindo aí. O contexto histórico de vida das pessoas é muito bem refletido nessas séries. E aí você vê como que realmente aquelas pessoas não tinham condição de entender, né, o que ele queria ensinar.
É uma linguagem muito sutil, muito refinada para pessoas que estavam Muito munidas refinado. de vida. Por isso as parábolas. Mesmo assim, veja que aquelas sementes foram tão poderosas que chegaram até hoje. Até hoje, isso é incrível. Desculpa, Dani, Sim, querido, não, pode falar, pode falar. eu sinto como se, da mesma maneira que a Solange colocou, de colocar e às vezes ancorar um portal nos locais, né? É a mesma coisa eu vejo, na verdade, aquele homem que tomou a decisão de fazer o processo e chegou e fez esse processo todo, e a iniciação, independente do tamanho, o número que seja, e realmente acoplar essa consciência, desconectar diretamente ou permanentemente, eu sinto que foi mais isso também, foi de ancorar essa energia no planeta, Isso aí. daí ela ir se desenvolvendo. Então, claro que já que estava aqui fazendo, vai trazendo a palavra e tal, mas foi muito mais energético o ancoramento naquele momento, né? Isso é como eu não sei, é a minha percepção. Também tem isso. E a palavra em si. Por quê? Nós, como eu falei, seres espirituais nós já somos. A gente está aqui com uma personalidade e um corpo físico, é uma grande experiência. Eu acho essa experiência fantástica. Eu, Sabine, eu acho fantástico. E a única sacada é eu, como a Solange falou, me preparar, fazer um trabalho interno, seja qual for o caminho, para eu colocar a personalidade no seu devido lugar, o ego inferior no seu devido lugar. Então, eu preciso da minha... Por que abrir a mente? Não ficar só na mente concreta. Por que abrir o coração? Não é ficar só no emocional inferior. Nós nos abrirmos, equilibrarmos esse centro todo, essa personalidade, os nossos corpos inferiores, para poder realmente conectar e estar permanentemente ligado com os superiores, né? No sentido não de melhor ou pior, mas é só a questão energética ou superior e inferior, né? Então eu sinto que é bem isso, e como foi para ele, é para nós também. Eu acho que no final e aí entra as leis, como até a Solange falou antes, como é em cima e embaixo, e aí entram também as leis. Então, no final, tá tudo interligado, e é realmente eu colocar, me preparar para estar vivendo como essa personalidade Sabine, mas a serviço dessa mente crística, a serviço desse maior, né? E não o contrário, a Sabine querer tomar conta, né? Querer mandar no eu superior, querer mandar na consciência crística. E aí é onde a maior parte da humanidade, e bem falado pela Solange também, é a questão do livre-arbítrio. Aí é só um condicionamento. Então, se hoje somos condicionados, imagina há 2000 anos atrás. Exato. Mas você veja que maravilha de semente que ele plantou 2000 anos atrás. Ele sabia que só teria uma terra fértil para começar realmente a germinar 2000 anos depois. Né? Isso é uma abnegação, é um amor, é uma compaixão incrível. Né? Incrível. Você lembrou muito bem. Foi um pilar de energia que ele ancorou naquele momento que ele veio à Terra. Sozinho, no meio dos leões. É que tiveram vários, né? Mas como cada um colocou um pouquinho, cada um que vinha colocava um pouquinho mais. Então, daí veio ele e colocou um pouquinho mais, né? E assim vai. Poderia ter demorado mais, poderia ter sido mais rápido, mas enfim. Por isso que eu falo, é maravilhoso estar nessa experiência. Eu acho maravilhoso estar nessa experiência física, tanto no meu corpo como nesse planeta, ainda mais nesse momento. Eu acho isso realmente único. É uma experiência que poucos toparam, né, como nós que estamos aqui. E você sabe que tem um aspecto interessante, só um pouquinho nessa questão do livre-arbítrio, que é o seguinte, Mestre Adama, ele fala aqui no livro Telos, né, que a Terra, a humanidade terrestre, é a única experiência do universo que tem livre-arbítrio desta maneira que nós exercemos aqui, o que é muito curioso. A única? A única humanidade que tem livre-arbítrio da maneira como nós experienciamos aqui na Terra, é essa humanidade terrestre. É um pensamento profundo, tem muito para tirar dali, né? Mas isso denota bem o quanto este processo está nas nossas mãos. E o quanto o nosso futuro vai depender realmente das decisões, das escolhas que a gente fizer hoje em relação à consciência pessoal e coletiva. Eles não vão mudar a história, nós vamos escolher o final da história. Nós, né? Cabe a nós. Para apoiar esse processo, essa transição. Essa transição está ocorrendo. O que vai acontecer se a gente resolver que não vai fazer muito mais do que isso, digamos, né? O processo ascensional de Gaia vai ocorrer, só que a gente vai pegar uma linha, ir para outro lugar e recomeçar nosso processo evolutivo em camadas inferiores de vibração. Vocês querem isso? Eu não, estou correndo para ser... Eu quero ir para frente, não para trás. Corre que o tempo ruge.
Roberta de Lima. É observada a melhora como um todo. Pode-se dizer que o despertar coletivo é através da consciência crística e os mestres ascensionados que atuam na terceira dimensão. Estes mestres estão a nos auxiliar, foi o que você acabou de falar, né? Todos. Eles estão só para... Todos eles estão aqui para nos auxiliar nesse processo, já deram muito ensinamento. Por que as canalizações são tão repetitivas hoje em dia? Ora, porque os processos fundamentais são o mesmo. Mestra Dama diz que toda espiritualidade poderia ser resumida num pequeno livreto, não precisava escrever tanto. Eles não estão aqui porque eles querem falar, é porque a gente tem dificuldade de escutar, entendeu? Então a gente precisa ouvir 100 vezes para ver se entra um pouco, né? Eles não têm necessidade de falar tanto. Eles podem resumir o processo num livrinho só, o que é espiritualidade, o que é conexão divina. Mas, como nós estamos aqui camelando, né? Então, eles falam, vem um, vem outro, fala a mesma coisa, ou fala diferente, mas essencialmente é a mesma coisa. Aí vem livro, e vem mais canalização. Assim, eles estão procurando dar uma sustentação, né? Santa paciência, né? É, santa paciência. Eliane F. Será que tem a assinatura energética do Cristo na leitura? Nas palavras? Diferente dos vídeos? Olha, toda palavra, ela é uma informação que carrega uma frequência de energia, né? Aliás, eu vou fazer um parênteses para falar de outra coisa, porque eu sou assim, você pega um gancho e vou falando de outro, né? Vamos lá. Eu já soube que esse grupo também é o grupo do gancho, né? Aqui é o grupo do gancho. Que pega um gancho e vai em outro, né? Mas sobre a questão da frequência de energia nas canalizações, tá? Toda palavra é informação, e como informação no mundo quântico, ela é uma frequência de energia que está se expandindo, né, ok? Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de canalizações e materiais, e algumas, às vezes, até se contradizem, né? Pelo momento em que nós estamos no planeta, né, que é um momento pico de transição em que tudo o que significa energia desqualificada está em luta aberta com tudo que significa energia qualificada e superior e sensível, né? O máximo de esforço que está sendo feito no sentido de despertar as pessoas também está sendo acompanhado de um grande esforço para manter as pessoas dormindo, né? Por isso a gente tem uma sociedade tão controlada, por isso a gente tem uma mídia que só fala mentira, 90% que vocês escutam no jornal pode jogar fora, tá? Representam muito pouco da realidade, ou é uma realidade construída ou contada dessa maneira para nos manter sob o controle, sob o medo, né? Uma sociedade com medo é uma sociedade que não muda nada, né? Então, tudo que nos chega de informação, o que nos garante que é uma boa informação, né? Porque no meio desses textos, em que aparentemente, às vezes, estão só palavras bonitas, bem organizadas, etc., às vezes está embutida uma frequência de energia sutil, que não é uma boa energia qualificada, que está se infiltrando para provocar um impacto de consciência. Então, qual é a sugestão dos mestres nessa questão da canalização? O mestre Adama também fala muito isso. Ele diz, muitas pessoas que estão canalizando o próprio ego, e não um plano superior. Nenhum mestre está sendo canalizado, é o ego da pessoa que está canalizando mesmo, assim, tá? Como ela só ouvisse a voz do próprio ego. Se coloque no estado de quietude e procure ir lendo o texto devagar e sentindo como é que repercute aqui no cardíaco, tá? E como é que repercute no plexo solar, aqui na região do ventre. Tá? Se é uma coisa que vem e parece descer redondinho, ou se causa um certo estranhamento, um desconforto, algum sinal que o seu eu superior está dando, que ele vai tentar expressar a partir de uma sensação ou de uma emoção, de que ali talvez tenha alguma energia um pouco comprometida que está sendo embutida na frequência dessas palavras. Tá? Então, se é uma palavra crística original, se você fez uma conexão real com ela, ela não vai te trazer nunca nada de ruim, seja falada, seja escrita. Se você tropeçar em algum momento do texto, isso pode acontecer por duas razões. Primeiro, é uma parte de você que está tropeçando no texto, né? Então, ali está sendo uma parte sua sendo espelhada, e é um sinal de alerta para você se perceber nesse processo. O que de mim foi impactado aqui?
Por que eu estou resistindo a esse momento do texto? Isso é uma possibilidade, né? Outra possibilidade é uma possibilidade mais terrena, assim, porque um canal, né, um canalizador, às vezes ele é clareaudiente, significa que ele recebe a informação e ele escreve isso ali, né? Esse livro das cartas, ele é a maior parte dele clareaudiente, mas tem alguns momentos que o canal mesmo diz que ele recebeu uma impregnação completa de energia ou de informação, é como se ele recebesse um quanto de informação de uma vez inteira, uma imagem inteira, uma cena inteira, um conhecimento inteiro que a pessoa tem que traduzir para palavras. E daí ela entra com um pouco da informação pessoal para tentar traduzir aquela informação quântica numa informação de palavras que aí passa um pouquinho pelo filtro da experiência dela, tá? Mas Cristo diz, independente disso, se você estiver com o coração aberto, a sua consciência será transformada pela energia das palavras. Confie em mim e se coloque na minha mão. Isso é tudo que você tem que fazer, tá? Então, voltando agora ao início, você, se é o texto fidedigno, não importa se você está vendo aqui ou ali, né? A energia deve ser a mesma. Agora, claro, se for uma pessoa muito esquisita que está lendo, que tem uma energia pesada, assim, ou a energia de uma leitura automática do YouTube, que é tão metálico, tão desagradável, talvez aquilo interfira no processo de receber um pouco essa energia, né? Procura um áudio melhor, né? Ou vai ler o texto mesmo, lá no download no site, sei lá. Tenta ir direto para a fonte, né? Tá, agora vamos. Giovanna Kamlowski Sturmer. Giovanna Sturmer. Ela que apresentou a Sabine, que é por causa dela aí, viu, Giovanna, que nós estamos aqui conversando. Olha, que maravilha! Estamos aqui hoje por conta da Giovanna. Nas próprias cartas, somos orientados a formar grupos para estudá-las. Se o processo é muito individual, como podemos trabalhar isso em conjunto? Gratidão ao universo por conhecer a consciência divina. Ótima pergunta. Para responder a isso, recentemente eu publiquei lá no site Cartas de Cristo Brasil uma aba chamada Orientações. Aquilo é um texto que nos vem inspirado para dar sugestões de como as pessoas trabalharem em grupo com as cartas. Tá? No que o grupo pode favorecer esse processo, ok? E como deve ser a conduta ética, inclusive, a conduta respeitosa e amorosa dentro do grupo. Eu acho que lá você vai ter uma orientação adequada para isso, ok? Boa, ótimo. Laura Morita, você acredita que com uma quantidade de pessoas em alta frequência vibracional, como você diz, ou seja, criando uma massa crística, possamos ajudar o planeta na transição para a quinta D e ascendermos juntos? Não tenho menor... Juntos, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Essa é a história do 100º macaco. Outra coisa que também está escrita aqui nos livros Telos, que uma hora eu vou ter que falar disso antes do final, né? A história do 100º macaco, eu acrescentei uma nota de rodapé no livro Telos. Esses são livros que eu traduzi diretamente. E lá eu coloquei uma nota para explicar o seguinte. O que é o 100º macaco? Para quem não conhece essa história, resumidamente é o seguinte. Um grupo de cientistas fez um estudo de um grupo de macacos em uma ilha isolada, né? Eles estavam em observação, esse grupo, e começaram a jogar de um avião algumas batatas, né? E observar o que uma macacada ia fazer com as batatas, né? Então, caía na areia, ficava suja, aquela coisa suja e tal. Num determinado momento, o macaco foi lá, pegou uma batata daquela, foi no mar e lavou a batatinha. Outro viu, começou a fazer igual. Outro viu, começou a fazer igual. E assim, naquele grupo, né? Foi difundindo o hábito de lavar as batatinhas para comer, para tirar areia. Muito bem. Até aí, normal, né? Uma aprendizagem por observação, não tem nenhum segredo nisso. O interessante foi quando eles observaram que quando um determinado grupo de macacos estava lavando batatas naquela ilha, simultaneamente, numa outra ilha isolada, onde não haveria comunicação entre os dois grupos, o segundo grupo começou a lavar as batatas também. No mesmo plano. E isso baseia a informação do seguinte, a informação quântica que nos interessa. Quando um certo conjunto de pessoas atinge um quanto de energia, isso se explode no campo muitas vezes mais. Isso se expande muitas vezes mais e mais rápido do que se fosse de uma pessoa para outra. O crescimento é exponencial.
Por que nós estamos fazendo todo esse trabalho de despertar de consciência agora? Porque nós estamos perseguindo o 100º macaco da humanidade. Nós queremos juntar pessoas suficientes, mais despertas e mais conscientes sobre o que é essa vida e o processo ascensional do planeta, para que, num dado momento, a gente atinja o 100º macaco da humanidade e faça a explosão de consciência que vai auxiliar o processo ascensional coletivo de Gaia e nosso. Por isso é tão importante a gente continuar fazendo o que está fazendo, em grupos ou individualmente. Então, Laura, com certeza, né, eu tenho creio totalmente de que nós vamos atingir o 100º macaco em um dado momento. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. E aí tem outra questão também, Solange. O Centro de Estudos Fênix tem um grupo que a gente chama de grupo de estudos de elevação vibracional, é o 360, né, Sabine? E nós temos módulos, são três ou quatro, Sabine, você se lembra agora? São 3 módulos. Três módulos que estão disponíveis para quem quiser fazer. Eu vou pedir depois para o Tiago, se possível, para ele colocar linkado aqui embaixo. O e-mail para o pessoal acessar e até ter o contato é acolhimento360@gmail.com. Exato. E, assim, é gratuito. Então, lá, os nossos instrutores vão estar nos ajudando a como estar mantendo e elevando a nossa vibração. Porque cada vez que você se eleva aí, eu me elevo aqui, a gente vai aumentando, elevando como você falou das experiências dos macacos, né, das ilhas, a gente vai aumentando o quanto dos nossos vizinhos, da nossa cidade, do nosso estado, e assim a gente vai elevando. Então, é interessante a gente estar atento a isso, aproveitar essas oportunidades, e é gratuito. Desculpa, Solange, é que a gente tem que lembrar que o 100º macaco, ele é tanto para o positivado como negativado, né? Bem lembrado. Bem lembrado. O 100º macaco, para manter o controle, né? Ele aconteceu já há muito tempo. Então, agora a gente está tentando fazer o 100º macaco para a 8ª acima e não abaixo. Por quê? O porquê do medo? O medo, ele é secundário. O medo, ele não é um sentimento, uma emoção principal, mas até algumas escolas gnósticas eles chamam diz que é o 8º passageiro. Por quê? O medo, ele foi instalado exatamente para poder alcançar o 100º macaco para manter o controle. Então, o medo, ele tá, mais uma vez, o medo não é original. A gente tem aquele medo do instinto para sobreviver fisicamente, ok. Mas esse medo psicológico, vamos dizer assim, que foi instalado em todos nós, é esse 100º macaco, mas para manter todo mundo, exatamente, para nos manter sob controle, não tem outra palavra para dizer. A gente pode falar manipulada, mas então, como vamos dizer, vamos falar os fantoches, né? Então, é para continuar manipulando e manter o controle. E podemos, alcançando o 100º macaco, que, como ela colocou essa história, ela é muito interessante, porque, assim, eles lavavam a batata suja. Então, é bem isso que a gente quer. O 100º macaco quer comer a batata lavada, limpa, né? É isso que nós queremos. A gente não quer boa associação, claro, a gente não quer esse macaco que vai lá catar alguma coisa para comer e come do jeito que tá, né? Que isso já tá no 1000º macaco, né? Então, é bem isso aí. Bem lembrado. E é exatamente por isso que você liga o Jornal Nacional, a Band News, não sei o que lá, e você só vê notícia negativa, tá? Todos esses jornais hoje são jornais policiais, até o jornal político, ou primeiramente o jornal político, né? É um jornal policial. Por quê? O objetivo é manter as pessoas nesse estado de que, primeiro, o mundo está piorando, está cada vez mais pior, não vai melhorar, né? E com medo. Né? Tudo é gerido pelo medo. Gente, isso é manipulação. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Procurem canais alternativos. Né? Tem, inclusive, um jornal chamado, acho que Só Coisa Boa, né? Tem umas coisas, umas iniciativas surgindo assim na internet, para vocês verem que tem muita coisa boa acontecendo e se conectem com isso. Desliga essa bendita televisão. Quando rolar no Facebook, não fique parando em cada coisa que tem por lá. Vão direto em algumas páginas que podem trazer alguma coisa realmente engrandecedora da frequência, que possa elevar essa frequência,
e faça um filtro com o restante, porque realmente, se você se mantém nessa energia do medo, você está contribuindo para manter a matriz de controle da Terra. E ela é uma matriz energética de controle da Terra, eles se alimentam do nosso medo. É um processo bem físico, de modo que quando a humanidade um dia entender como esse controle é físico e energético, vai ser uma das grandes revelações da humanidade, ela entender isso, né, de como ela foi manipulada essa história inteira, vai ser uma grande surpresa, né, um susto para muita gente, né, todo esse processo de manipulação. Tá? Então, vamos nos conectar com coisa boa, gente. Quando a gente mantém essa vibração mais elevada e procura dessas ferramentas como as cartas de Cristo, para se conectar cada vez mais profundamente, né, com a gente mesmo, com essa nossa parte, a nossa centelha, nosso eu verdadeiro, né, a gente começa, não precisa nem procurar, as informações chegam inclusive, né, tantas informações, ferramentas, inclusive de cura, que já é de quinta dimensão, na verdade. Eu falo assim, quinta dimensão é estado consciencial, então, se eu já estou vibrando no estado maior, as ferramentas aparecem, e tem muita ferramenta, inclusive de cura, que já é na linguagem, né, que está muito mal interpretada já também, mas como não fala da quinta D, então nesse estado mais elevado já tem muito. Então, quando eu tive experiências esse ano de repente, sempre tem um contato, mas assim, às vezes não, estou me sentindo estagnada, vou fazer tal coisa, faz uma mudança, faz uma coisa, abre um pouquinho, cai no colo. Cai no colo, como, né, a Sonja até contou pra gente algumas experiências, os milagres. O que são milagres? Não é um acaso, milagre é porque você tá num fluxo energético, tá conectado com a mente crítica, e na sincronicidade, as coisas parecem um milagre mesmo, porque cai no colo. É impressionante. É verdade, eu contei algumas histórias lá para vocês, já aconteceram outros lá para cá, viu, Sabine? Mas isso que você falou agora me lembrou de uma canalização que eu recebi na sexta-feira, dizendo o seguinte: o milagre só pode acontecer se for desejado com o coração. O milagre acontece no coração que crê. Tá? Então, o que significa isso? É alinhar-se com essa frequência positiva e elevada, com a frequência do amor, com a frequência da fé e da esperança de que a gente vai ultrapassar esse momento ascensional e vamos ter uma vida melhor, sim, em outras encarnações, ou nessa mesmo, quem sabe já. Tá? É isso que vai transformar a realidade. Não é ver para crer, é crer para ver. Esse é o momento, crer para ver. E se vocês querem saber onde a gente vai chegar no final desse processo, aí sim eu quero falar para vocês rapidinho dos livros Telos, tá? Isso aqui, os livros Telos, que é essa trilogia aqui, isso aqui é a descrição de uma civilização de quinta dimensão que já tem em plenitude a consciência crítica estabelecida. Uau. Ah, onde é que fica isso? Do outro lado do universo? Não, aqui embaixo mesmo, dentro da Terra. Então, essa é a descrição da civilização lemuriana que vive no interior da Terra. Agora mesmo. Aliás, deve estar aqui assistindo também, porque como a quinta dimensão é só um estado de frequência, eles estão podem ocupar o mesmo espaço da gente, a gente não está vendo, né? Mas, com certeza, eles estão acompanhando essa transmissão também, porque eles ficam o tempo inteiro ligados com o que acontece na Terra, eles têm acesso aos nossos meios de comunicação, tudo isso é descrito nos livros, né? Eles, inclusive, mostram coisas do que acontecem por aqui nos meios de comunicação nossa, para o próprio processo educacional das crianças deles, para prepararem eles para o momento em que nós teremos contato como civilização com eles, né? Eles estão lá, e eles são aquela antiga civilização lemuriana, quando o fundamento da Lemúria, né? Uma parte dessa civilização, que já tinha uma frequência mais elevada, foi para o interior da Terra, e lá construiu uma civilização que continuou o seu processo evolutivo e hoje está em quinta dimensão, e que vive sob a égide de Cristo. Essa civilização lemuriana foi a responsável por trazer para a Terra a primeira semente do que era a consciência crística. Eles foram os portadores da tocha. Bom, aí nesses livros conta a história deles, e conta onde a gente vai chegar com isso, com esse processo que a gente está fazendo, e dá mais ferramentas para trabalhar. Quem quer continuar trabalhando em contato direto com outros mestres ascensos, com as chamas sagradas, tem muita ferramenta. E tem muita explicação muito mais sutil, tem muito... a frequência em si do livro é de um grau de tal refinamento que só pelo fato de ter trabalhado na tradução, eu senti que a minha vida foi transformando num processo assim que não para. Simplesmente
porque comecei a trabalhar nesse processo de tradução desses livros. E as pessoas que lerem, se conectarem com isso também, eu tenho certeza, porque eles vêm, eles explicam esse processo, eles vêm. E mais uma coisinha, se vocês acham que eles são pessoas assim muito diferentes de nós, etc., na verdade é uma humanidade, só que é uma humanidade de quinta dimensão. Eles têm corpos físicos, só que não são iguais aos nossos, eles são corpos mais sutis. E muitos dos que estão lá agora são parentes da mesma família de muitas pessoas que estão encarnadas aqui agora. Por quê? Porque um lemuriano vive em média 30 mil anos, a Lemúria fundou há 12 mil anos. Muitos vieram encarnados para a Terra para ter algum papel no processo da Terra. Como a Aurélia Jones, que é a pessoa que canalizou esses livros, ela é uma lemuriana, ela veio para cá, viveu, teve a sua história toda aqui, morreu em 2009, fez a passagem, e voltou para sua família em Lemúria. Né? Então, esses livros são maravilhosos e têm uma energia refinadíssima. Se vocês quiserem dar andamento ao processo de trabalho pessoal, eu recomendaria também que lessem esses livros. Algumas pessoas leem o livro 1, que é um livro mais informativo, e dizem, mas isso é muito fantasioso, né? Imagina, tudo tão perfeito. Quero lembrá-los do seguinte, eles vivem no mundo perfeito, nós é que vivemos no mundo imperfeito. Então, eles só podem se expressar com perfeição. Aquilo que eles expressam é a realidade deles viva, é normal para eles. Eles não estão contando a história da carochinha para nós, eles estão fazendo um relato da vida deles. Né? Só que nós, né, na nossa descrença, porque a gente vive nesse mundo contaminado, a gente acha que isso é a história da carochinha. Não, isso não pode ser realidade. Isso não pode, Então, verdade. Esse é o futuro da Terra. Yes. Mas quando a gente passar a ver com o coração, tudo vai ser diferente, né, Sol? E eles vão ter um papel, já tem, mas vão ter mais abertamente um papel bem importante no processo transacional da Terra. Aliás, eu sempre digo, se você abre a torneira e sai água, agradeça aos lemurianos de Telos e as outras civilizações intraterrestres, porque são eles que mantêm a vida na crosta terrestre. Eles que mantêm os sistemas de água, eles que trabalham junto com os reinos elementais e devas, na manutenção da natureza, para que a gente não destrua tudo irremediavelmente. Eles têm um papel fundamental na manutenção da grade de energia do planeta. Tudo isso passa por dentro da Terra, a grade de energia ancorada lá. Enfim, tem toda uma outra história aí para vocês descobrirem. Outra jornada. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Gente, já são 10 horas, olha, praticamente 21h59. Ô, E nós Dani, estamos... só perguntar para a Solange se quem quiser mais informação mesmo do Telos e tudo mais, lá no o site é o Cartas de Cristo Brasil, né? Todas as informações encontra lá, não encontra? Sobre as Cartas de Cristo Brasil, tem lá sim. Tá? Sobre os livros Telos, eu não tenho um site específico, mas já tem comunidades na internet, no Facebook, tem um site também que outra pessoa montou no Brasil, que tem mais algumas informações sobre isso também, tá? Mas qualquer coisa tem teu contato lá no site também, né? Ok. Pode escrever, eu encaminho da melhor maneira possível, tá? Dentro da minha possibilidade, que eu sou só uma para fazer tudo, mas eu prometo que eu Olha, nós estamos com 268 ao vivo aqui conectados conosco. Agradeço muito a presença de todos, de coração, e eu quero aqui registrar a minha gratidão a Sabine por ter estado aqui conosco hoje, a Solange. Foi realmente uma honra para mim participar desse bate-papo, porque eu acho que nós não pudemos responder todas as perguntas, né? Tinham mais perguntas aqui, mas o mais importante, a gente está passando para frente para que as pessoas, cada um no seu tempo, vá procurar, vá tentar entender, vá da sua maneira, né, Solange, está tentando entender o que a carta de Cristo vai querer dizer para ela, né? Qual é a mensagem que vai vir para ela. Então, eu queria muito que vocês, cada uma, desse a sua fechada final, e é com o coração partido, porque eu estou achando uma delícia o nosso assunto aqui. É sim. Eu quero agradecer, Dani, por você ter se disponibilizado, né, para a gente estar aqui. Agradecer a Solange por ter aceito mais esse convite, né? Agradecer de coração mesmo a todos que estão nos ouvindo, que participaram.
Se tem mais perguntas, eu estou falando aqui, mas é porque eu já conheço, a Solange eu sei como ela é disponível, então, assim, se tem mais perguntas, tem o contato lá no site, por isso que eu perguntei também, né? Mas lembrando que no nosso grupo de estudos, né, no Centro de Estudos Fênix, tem os estudos não só o 360 que a gente estava falando, para levar a vibração, mas nós temos outros grupos de estudos, inclusive as cartas fazem parte da nossa programação. Então, fazemos esse convite para entrar em contato com o Centro de Estudos Fênix também, quem se sentir chamado, né? E perguntas específicas e tal, a Solange pode falar, ela está aqui, mas eu sei que ela é bem disponível, ela é só uma, mas é multitarefa, né? Então, é isso. E também agradecer, mais uma vez, a presença de vocês de todos, e agradecer a Consciência Crística por nos permitir estarmos aqui agora, nos comunicando e podendo passar a luz através da informação neste momento. Gratidão. Eu quero dizer o seguinte, gente, vocês não podem avaliar o tamanho da gratidão que eu sinto por todos vocês que estão aí, e por vocês que assistem, e vocês que participam, pela possibilidade que vocês me dão de cumprir o meu propósito nessa vida. Isso não tem preço. E isso me dá uma profunda gratidão e emoção, e eu vou emanar muito para todos vocês hoje à noite, porque vocês me permitiram ter esse momento de cumprir isso que eu vim fazer aqui nesse planeta. Gratidão imensa, sejam abençoados todo mundo nos seus planos de existência, na sua linha de existência, leve quanto tempo quiser, quanto ritmo quiser, sejam abençoados em suas linhas de existência, todos vocês. Muito obrigada. Que assim seja, que assim seja. Eu agradeço ao Tiago que está lá nos bastidores, nos ajudando aqui. Eu agradeço imensamente a Kelly, que me passou as perguntas, porque às vezes eu não consigo acompanhar tudo aqui. Ao Inácio, que tem respondido lá no nosso bate-papo. A Dulce, a todos que estão, de alguma forma, dando esse suporte, né? Porque nós não trabalhamos sozinhos, né, Solange? Aqui está todo mundo... Nós estamos só dando a cara a tapa aqui, mas tem toda uma legião por trás que está nos dando esse suporte, que é muito importante. E, mais uma vez, eu preciso até registrar isso aqui. O Centro de Estudos Fênix está à disposição para o que você precisar, para nós estarmos passando para frente todas essas informações que nos ajudam a despertar e a nos conhecer, a crescer, melhorar como pessoas e ajudar a elevar essa vibração da nossa querida Gaia, né? Sim. Gratidão mais uma vez, queridas, gratidão mesmo, imensa. E vamos para as cartas de Cristo. Tem só mais uma informação. Para quem é do Centro de Estudos Fênix, quem quiser as cartas pelo PDF, eu já tenho algumas que eu já baixei, tá? Essa galerinha, só me pedir no privado que a gente vai passando. Beijo, gente. Também, diga. Apesar de você já ter aí as cartas, eu peço que quem não conhece, vá no site e faça o download, porque é o único registro que eu tenho do quanto que estão se espalhando as cartas. Legal. Quando elas fazem o download. E aquilo me diz que a semeadura já está bastante grande nesse país e no exterior de língua portuguesa, porque eu posso contar os downloads que saem lá. Então, se vocês puderem fazer lá, eu agradeço. Eu tenho uma noção. Legal. Eu tenho uma noção de como é que está aí. Eu já passei para 5 pessoas. Tudo bem. Mas pronto, ótimo. Recado dado. Você ia falar o quê, Sabine? Que tem na nossa biblioteca também, mas já que a Solange falou, quem tiver, já também aproveitar e conhecer o site, ver mais informações, então também tem, mas de qualquer forma, na nossa biblioteca, que é só de quem pertence ao grupo de estudos, lá também tem, já tinha até antes da Solange dar aula pra gente. Tá bom? A aula é muita atenção. Eu quero desejar uma linda e iluminada semana, estamos numa semana entre eclipses, é uma semana escura no sentido confusa, então é uma semana que, graças a Deus, começamos com essa consciência crítica, com essa energia para nos ancorar, mas que é só um lembrete, é uma semana da gente levar nossa rotina, se interiorizar, não é uma semana para a gente sair tomando grandes decisões nem nada, porque é uma semana de
reflexão, de voltar para si, trabalhar com as suas sombras, para depois da lua cheia, depois do próximo eclipse, que é depois da lua cheia, realmente a gente começar a expandir. Então, agora a gente está na inspiração, ou seja, como universo, a gente está indo para dentro. É um ótimo momento para ler as cartas de Cristo, inclusive. No próximo momento, a gente vai expirar e poder expandir. Então, é só um lembrete que agora me veio aqui e estou passando, tá bom? E é Mercúrio retrógrado, hein? É Mercúrio retrógrado até o final do mês. Atenção, no processo de comunicação. Por isso que é um momento de comunicação eu comigo mesma. Então, cada um consigo. Então, é um ótimo momento para estar, por exemplo, estudando as cartas para voltar para si. É isso. Beijo no coração de todos. Beijo no coração, pessoal. Boa noite. Gratidão. Tá.